acompanhar aqui para ver se já foi. Já estamos ao vivo. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Mais pessoal. Bom dia, Érica. pra cá, senão fica bom. Então, vamos lá. Live hoje, vamos falar especialmente sobre migração do Mailing Boss 4.0 para a versão 5.0, né? O que tem de novidade, o que tem de diferente, por que migrar, tem que migrar agora, não tem que migrar agora? Então, assim, são algumas dúvidas principais, inclusive como fazer isso, né? O pessoal tem bastante dúvida. Então, uma ideia que surgiu, inclusive, do próprio Rafa, foi realmente trazer para vocês esse passo a passo para que vocês entendam, né, e se sintam seguros em fazer o processo e realmente se familiarizar mais com a ferramenta e usar ao extremo o Mailing Boss 5, que ele está muito legal, tem muita gente já usando, e aproveitando dos benefícios que em algumas coisas está bem melhor, né, do que a versão antiga, porque não é tão engessado quanto a versão anterior. Rafa, fica à vontade, eu vou te colocar como co-host. Se você consegue também fazer o compartilhamento de tela. Você quer compartilhar a tela aí? Você prefere que eu compartilhe Sim. por aqui? Eu compartilho aqui. Beleza. Eu vou deixar meu telefone, eu vou deixar meu microfone no mudo. E aí, qualquer coisa, eu tô por aqui. Tô de olho aqui. Tá bom. Já aparece aí? Tá carregando. Aí, agora sim. Aí. Agora, sempre que compartilha a tela aqui no aplicativo, aqui, ele começa. Ele dá um tempo aqui para carregar. Ele leva uns instantes, né, para processar tudo aí. Por isso que eu até perguntei, você quer que compartilhe aqui ou você compartilha aí? Porque aqui seria um pouco mais complicado. Mas vamos lá, inclusive a gente vai esperando o pessoal chegar. Pessoal, você que está chegando aqui, vocês que estão chegando aqui na live, já marca os seus parceiros de negócio, marca teus afiliados, marca as pessoas que você acredita que seja importante ver essa live. A gente vai esclarecer bastante coisa. João Oliveira já está ao vivo aqui, seja bem-vindo, João, Anderson Oliveira, Wellington, Robson Gisoldi, todo mundo vindo aqui já, bacana. Dúvidas, vão colocando nos comentários que eu vou acompanhar, tá? Vai ficar gravado, tá? Então a gente vai deixar disponível aqui na comunidade. Se você não puder ver agora, salva o link, vai lá em salvar, que aí você assiste mais tarde, no final do dia, assim que você tiver um tempinho. A live está prevista para não ultrapassar 1 hora, tá? Então, no máximo, em 1 hora a gente já consegue finalizar aqui. Se sobrar alguma coisa que a gente não conseguiu passar, próxima sexta estaremos aqui de volta e vamos finalizar todo o processo de tira dúvidas, enfim. A ideia é familiarizar vocês mesmo com a ferramenta. Olha, tem um gatinho lindinho aí. O meu estava quase entrando aqui na frente da câmera já. Pois é, estou com 3 aqui em cima da mesa. Vamos ver se eles vão querer participar. Eles adoram participar junto, eles querem atenção. Eles passam bem na frente, sobem no teclado, é uma coisa de doido. Bom dia, Valdir. Eu acho que estabilizou Pode falar. agora, né? Agora tá ok, né? Beleza. Tá aparecendo certinho aqui, tá lindinho na tela. Então tá. É isso, então, pessoal. A gente vai falar nesses pontos. Vou tentar aqui ser o mais rápido possível, porque é muita coisa. E se precisar, pausem depois, voltem, né? Vai ficar gravado. E o ideal aqui é a gente passar meio que por tudo, rapidamente e fazer na prática, né? Então, eu fiz aqui um guia aqui para a gente, né? Se guiar. Mas aí a gente vai ver tudo lá na prática. Lá eu vou mostrar para você, vou fazer a migração da minha conta e depois a gente vai ver ali o que mudou e o que o Miniboss 5 ali tem de melhor, que traz de novidade aí, beleza? Então, migração, as principais novidades do Miniboss 5. O roteirinho vai ser esse. A gente tem na parte de migração ali listas, campanhas, sequência de e-mails e os inscritos, né? Então você vai poder migrar Rafa, esses cadastros. Oi. você já chegou a mudar de tela? Ah, Você já foi para a sim. próxima página? Aqui ainda tá aparecendo a primeira. Tá aparecendo a página 1 ainda. Então, Você peraí. não pulou a tela. Vou interromper. Deixa eu ver aqui. E aí, compartilhar de novo.
Tá vendo aí? Tô vendo a primeira. Ok, agora sim, agora show. Maravilha. Então tá, então o roteirinho é esse. A gente vai ter a migração que você vai conseguir migrar esses cadastros, né? Que basicamente é todo o núcleo ali do seu mailing boss. E dentro das principais novidades, a gente vai ter alguns tópicos, coloquei alguns tópicos ali, e daí eu vou falar mais especificamente de cada um, né? Então, a gente tem um melhor visual, uma tecnologia nova, um workflow novo, o fio de segmento novo, a possibilidade de você fazer múltiplos formulários por lista. A gente trabalhou, ampliou, né, o cadastro de empresas, ampliou o cadastro de domínios vinculados a essas empresas. Nós criamos agora o gerenciador de tags, que você vai poder controlar a partir das tags. Um novo sorteador de prêmios, melhor que o que tinha no Mailinboss 4, né, no Mailinboss anterior. E mensagens instantâneas, né, que agora a gente tem a opção de WhatsApp e o uso lá dentro do novo workflow, né? Então, seguindo aí, na parte de migração, seria passar os seus dados ali do Mailinboss anterior, né? Que vai se encerrar ali 31/12. Então, eu peguei ali, ó, esses cardzinhos que ficam lá no Office, né? Quando você acessa o seu Mailinboss, então lá está informando isso. E vamos passar ele para o nosso novo Mailinboss 5, né? Então, vamos lá. A primeira etapa seria como vão ser os cadastros de listas, né? A importação da estrutura da lista, né? Então, agora indo lá para o Mailinboss, eu vou acessar aqui. Estou até no Miniboss 4, mas a gente vai entrar lá depois. Para você fazer isso, é muito simples. Você vai no acesso de cadastro de lista, você pode acessar por aqui, ou então, inscritos, lista. Aqui eu já tenho uma lista, estou com a minha conta zerada, né? Eu fiz um limpa nela aqui, seria como você entra a primeira vez no Mailinboss, né? Você tem ali uma lista padrão, e você vai poder importar aqui suas listas, a estrutura dela, né? Então, clicando aqui, ele vai trazer para você todas as listas que você tem lá no Mailinboss 4. Então, se você selecionar aqui e fizer a importação, ele vai trazer para ti ali a estrutura dessa lista. Aqui, o que ele informa é basicamente que a gente vai confrontar o nome da lista, né? Então, se o sistema identificar que a lista, já existe uma lista com esse mesmo nome, ele vai informar aqui que está importado, e você não vai conseguir importar. Você precisa ou alterar o nome da lista lá no Mailinboss 4 ou no 5 para que ele identifique como uma outra lista, caso isso aconteça, né? Mas certamente, muito provavelmente vai ser a mesma lista, né? E aqui ele informa também que não vão ser importados, um ponto importante ali que o pessoal às vezes confunde isso, os assinantes, né, os inscritos, não vão ser importados nesse momento, né? Você vai poder importar a estrutura, que é o cadastro da lista, com todos os seus campos, com todas as suas páginas, né, os seus redirecionamentos e tudo mais, porém os assinantes lá não vão vir, tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui. Eu selecionei a lista e clico em importar. Ele vai me conectar lá no meu Miniboss 4, no Miniboss anterior, e vai trazer aqui para mim. Então, eu já trouxe aqui que importou, ele já marcou aqui para mim. Se tivesse várias listas, eu posso selecionar essas várias listas e fazer tudo de uma vez. Então, se eu fechar aqui agora, eu já tenho ela aqui para eu usar, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, em formulários, eu tenho inclusive vários campos que eu preparei para a gente, né, nessa live. Então lá eu coloquei um campo chamado plano, e lá tem várias opções, enfim, ele trouxe todo o cadastro para mim, já está pronto aqui, eu posso utilizar no meu Inbox 5. Né? Beleza, então essa forma seria importar a lista somente, não vai trazer outros tipos de cadastro, como campanhas ou mesmo os inscritos, tá? Eu vou apagar aqui só para a gente fazer outros testes também. Seguindo aqui o nosso roteiro, a gente tem, então, a importação, a migração, né, de campanhas. Então, como seria isso? Da mesma forma, você vai aqui no cadastro de campanhas, em todos os e-mails, você tem suas campanhas no Miniboss 5, e você vai ter o botãozinho aqui em cima, em roxo, de importar as suas campanhas. E aqui ele vai trazer todas as campanhas, inclusive relacionando ela com a lista, inclusive relacionando ela com a sua sequência, se ela houver, né? E com o remetente. E aqui vale
ressaltar nesse ponto que ele, ao fazer a importação, ele também importa a lista e também importa a sequência, mas ele não vai importar aqui o seu remetente ou o seu domínio. Então, essa é a mensagem que está informando aqui. O que a gente aconselha, né, que se você possa, que você realize esse cadastro do domínio, o vínculo, que você tem que fazer uma verificação, enfim, é por isso que não é feito aqui, mas você faz lá e deixa tudo preparado para que depois você faça a importação das campanhas. Assim, caso ele identifique o mesmo remetente, ele vai fazer o vínculo. Então, não precisa você depois ter que cadastrar e refazer os vínculos. Mas se for, você pode fazer também. Vai ser possível alterar, né? Aqui outra situação também que eu deixei pronto aqui para a gente ver é caso ele não identifique esse vínculo, né? Caso não identifique e seja um outro remetente, ele vai avisar aqui que não identificou, né? E você pode vincular depois. E na questão da sequência, caso ele não identifique a sequência pelo nome, assim como a lista, ele vai fazer a importação dessa lista e também dessa sequência para você. Também cruzando as informações por nome. A campanha também ele cruza a informação por nome, tá? Então, ele não importa duas vezes. Você pode até fazer aqui o processo mais de uma vez, tal, tudo bem, mas ele não vai importar com duplicidade, tá? Isso para garantir que, para evitar esse tipo de duplicidade, a gente fez assim, tá? Então, você seleciona aqui uma ou várias das suas campanhas, não vou selecionar todas, porque eu vou fazer a importação de sequência depois. Mas vou selecionar aqui, por exemplo, a do tipo autoresponder, e aí ele vai importar para mim, além do cadastro da campanha, ele já deu aqui para mim que importou, ele vai importar a lista de novo, e iria fazer o vínculo com o remetente. Mas como o remetente não tem um detalhe, né? O Mailbox 5 te fornece um remetente padrão, então ele vai vincular com esse remetente padrão, tá? Então, vamos ver aqui, agora eu tenho essa campanha vinculada, criada certinho, e ela vem na situação rascunho, você pode daí ativar, confere e ativa, né? E aqui ele vem um aviso, é um recurso que a gente adicionou agora no Miniboss 5, alguns feedbacks que dá para ti, assim, na campanha, no decorrer da sua campanha, nos cadastros. Caso tenha algum problema que seja identificado, como nesse exemplo, eu deixei lá um modelinho padrão, né? Então, ele identifica aqui que tem um conteúdo que talvez não seja o que eu espere. Então, aqui já criou o vínculo com a lista, né? E se eu verificar aqui, eu posso ver já o conteúdo, né? Ele vai trazer para mim o conteúdo lá do Melimos 4, tudo certinho, tá? E aqui vale lembrar que alguns clientes mais antigos têm modelos que eram do editor anterior. Caso ele não funcione aqui, você pode resetar esse modelo, né, e fazer um outro na versão nova agora. Mas as campanhas feitas no editor atual do Miniboss 4 também vão funcionar aqui normalmente, tá? E aqui você pode importar todas as campanhas, eu só fiz uma e eu vou deixar ela aqui. E essa seria a parte de importação de campanhas, de migração de campanhas. Ela vai trazer esses cadastros. Você também pode importar através da sequência de e-mails, né? Sequência de campanhas. Então, como seria? Aqui em e-mail, você tem sequência de e-mail. Você clica aqui em importar sequência, que da mesma forma é o botão roxo em cima. E aqui ele vai trazer todas as sequências informando quantos e-mails são, qual é a lista principal e o botão de importar. Aqui a gente já não dá a possibilidade de você fazer várias, porque ele é bem rapidinho e você, caso tenha várias sequências, vários e-mails vinculados a essa sequência do Miniboss, ele vai trazer tudo de uma vez. E permite aqui também que seja feita a duplicidade de nome da campanha, porque quando você monta uma sequência, né, ele cria com um nome padrão, né? E muitos clientes, inclusive, nem mudam. Então, se você fizesse essa importação direto pela área de campanhas, ele ia identificar que essa campanha já existe, né? Eu vou até mostrar lá como eu deixei o cadastro, você pode voltar lá nas campanhas e daí pode saber lá quais são essas, né? E basicamente o que vai fazer nessa importação de sequência seria a mesma coisa de fazer aqui a seleção de todas as campanhas e importar. A diferença é que lá você não precisa selecionar uma a uma, né? Além de fazer essa
importação em duplicidade, por dizer assim. Porque aqui você veja que você tem uma campanha com 2 joguinhos da velha, né? E aqui você também tem na outra sequência a campanha com o mesmo nome. Caso você faça essa importação por aqui, ele não vai gerar essa duplicidade de nome. Mas se você fizer pela sequência, aí ele vai gerar essas 2 campanhas lá normalmente. Então vamos lá para ver como seria. Em Então, sequência. só para reforçar a informação aqui para o pessoal, caso alguém tenha ficado com dúvida, tem sequência, importa pela sequência, né? Agora, quer importar as campanhas regulares, as campanhas em geral, vai lá por campanha. Porque assim não acontece não funciona, não está trazendo as campanhas. Na verdade, é porque era sequência, né? Então, se você for pelo lugar certo, ele vai puxar tudo certinho, tudo bonitinho. Já foi feita até a definição ali, se é campanha, se é sequência, justamente para que você possa importar de forma adequada cada um dos itens. Então, tenha atenção na hora de puxar as campanhas e as sequências para não acontecer de não vir alguma e você achar que não funciona, né? Que não funciona, que tem um lugar certo para ir, para poder puxar certinho, né? Cada mensagem, cada campanha criada ali, esteja ela dentro de uma sequência ou não, tá? Exato. E vale lembrar, nesse sentido, por que que é assim? Porque o mailing boss, e é um ponto bem crucial, que a gente vai falar muito disso, eu vou repetir várias vezes, o mailing boss 4 e o mailing boss 5 são sistemas completamente separados, tá, pessoal? Assim, são bases de dados separadas, a tecnologia é totalmente diferente, né? Ele foi totalmente repensado, é, a estrutura é totalmente diferente. Então, tem que ser feita uma conversão, e aí a gente dá essa opção ali para você trazer o que você quiser ali. Muitas dessas campanhas você não vai utilizar mais, enfim. Traz só o que você precisa, deixa o Inbox 5 limpinho, só com o que você está usando e o que há de melhor, né? E assim, a gente não consegue ter a informação exata de qual campanha é qual, né? Não há um vínculo entre o seu Miniboss 4 e o 5, né? Por isso que a gente consegue identificar pelo nome, por exemplo, né? Mas por outros dados, não vai ficar vinculado nenhum. Inclusive, se você apagar uma campanha aqui, fizer mais de uma importação e tal, não vai influenciar nada no Miniboss 4 e vice-versa, tá? E o legal de fazer por aqui é porque se você já usa a estrutura de sequência, você vai poder importar ela com um clique. Pode ser que 1.000 campanhas, 1.000 e-mails, você vai poder importar ela com um clique só, tá? Então, aqui eu vou importar essa de 3. Cliquei em importar, ele vai processar para mim. E o que que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer, vai fazer a cópia da lista, que seria como a importação da estrutura da lista, vai fazer a importação da campanha, de todas as campanhas, vai fazer o vínculo delas com essas listas e vai importar a sequência e vai fazer o vínculo da sequência também, tá bom? Então, fiz aqui, já tenho a sequência, posso ver as campanhas, os e-mails, né? Então, estão todos aqui. Ele vai importar também os cadastros, né, de que você programou, enfim, vai vir tudo certinho. Aqui eu coloquei tudo zerado, fiz tudo com modo padrão, né? Só para a gente visualizar isso. Então, seria isso a parte de sequência. Então, assim, a gente tem toda a estrutura, né, dos seus cadastros. Você tem as listas, as campanhas e a sequência de e-mails, enfim. Inclusive, se forem sequências de e-mails, né, e sequências de qualquer tipo, né? Se você tiver campanha de autoresponder, regular, ou até mesmo automação, você vai conseguir importar e você vai conseguir até utilizar lá no seu workflow normalmente, tá? Então, vamos lá agora para a parte de inscritos. Aqui, inscritos. Aí a parte de inscritos, que é a parte, né, crucial aqui para o sistema, que já são os seus clientes, né? Então, você pode voltar aqui na área de listas. Você vai ter acesso aqui às opções da lista. Eu vou botar um modo de blocos, que eu gosto, prefiro, né? E aqui você vai ter a opção de importação de inscritos, né? Então, aqui você vai poder importar seus inscritos, tanto por meio de vindos do Mailbox 4, como novos inscritos de outros sistemas, né? E daí já é uma funcionalidade que foi melhorada e muito nesse Mailbox 5, né? Agora você pode fazer
importações com muito mais facilidade, né? Então, vamos ver como é que é isso. Eu vou aqui entrar até na outra lista, né? Para ver como seria a importação através eu vou entrar na lista padrão, para não confundir o pessoal. Então, vamos aqui na lista que já veio do Mailing Boss 4, né? Então, como seria isso? Eu estou aqui com a minha lista, estou com ela preparada, ela já tem os campos certinho, que é a mesma que foi feita ali pelo processo de importação dos cadastros. Aqui, pelas abas, você pode navegar, você pode voltar na lista de inscritos, veja que eu não tenho nenhum, né? E aqui na área de importação, ele vai me informar aqui alguns dados. Por exemplo, que eu tenho um limite, essa minha conta ela tem um limite de até 3 mil assinantes para importar. Eu já tenho um total de uso do meu plano, que caso eu tenha alguma importação sendo processada, vai contabilizar aqui, né? Somando importações em processamento, mais o que você tem na sua conta, e verificando o total que você pode importar, você vai conseguir fazer isso sem problema algum. Manda o arquivo, ele vai começar a processar e você vai ter seus inscritos. Mas caso isso seja ultrapassado, não tem problema também. Só o único detalhe que vai acontecer é que a gente vai pedir algumas informações adicionais e tal, para garantir a segurança, né, e a qualidade, né, dos servidores. Isso é pedido para todos os clientes. Então, você tem a garantia que tanto o seu quanto a qualidade dos servidores vão ser mantidas, né? E aqui informa também algumas informações de como esse arquivo tem que ser preparado, né? Aqui no nosso caso, a gente vai gerar a partir do Main Boss 4, então ele já vai vir perfeitinho, né? Mas se você gerar de outra forma, né? Você precisa respeitar essas configurações. Então, usar vírgula, ponto e vírgula, que é um CSV básico, ele vai permitir 50 mil registros por arquivo, então você pode importar muita gente aí de uma vez. Os valores, né, vão ser vinculados aos campos, então quando adicionar aqui, vocês vão ver isso, que você pode fazer o vínculo de campos. Então, você não precisa gerar um arquivo exatamente com os mesmos campos que o Mailing Boss espera. Você pode gerar como for no seu outro programa, e você pode trazer para cá e fazer só o relacionamento, você não precisa editar o arquivo, tá? Você vai poder importar tags também, e aqui a gente pede que seja um campo chamado tag internos, ou tag underline interno, ou tags. Assim ele vai já fazer o vínculo direto, mas caso não seja, você ainda pode marcar que ali tem tags, né? São tags, e ele vai gerar não como valor de campo no seu inscrito, vai gerar como tag ali para ele, tá? A gente até fornece aqui um arquivo de exemplo, então se você baixar, ele já vai ter ali, você vai poder se basear para criar o seu, tá? Então, basicamente é isso, o serviço de importação. E você pode mandar quantas você quiser, pode gerar uma fila de importação ali, fica à vontade, manda tudo de uma vez ali. Tá? Então, aqui, como seria? Vamos fazer o processo. Estou aqui com o meu Miniboss 5 pronto, mas vamos lá, então, lá no Miniboss 4, né? Já estou com ele aberto aqui. Eu vou em listas. Nas minhas listas aqui, é aquela que eu importei, veja lá, é minha lista do Mailing Boss e tal. Ela tem 11 inscritos, e eu vou clicar aqui em importar, exportar, copiar. Aqui eu vou ter a opção de exportar, clicando nela. Ele vai me perguntar assim, quais campos eu quero exportar. Você pode deixar todos, né? Vai importar todos, você pode deixar todos aqui. Caso queira filtrar por tags, né? Mas eu não vou fazer isso, eu quero todo mundo. Geralmente o pessoal vai querer todo mundo. No caso de migração seria isso, todo mundo. Modo Excel, você não precisa marcar isso, seria para usar no programa Excel. Então, eu só preciso clicar em exportar mesmo. Iniciar a exportação, ele vai começar a processar para mim. E aqui ele vai gerar um arquivo .zip, né? E aí a gente tem um pequeno detalhe, que não é nada demais também. A gente pode já voltar no Mailing Boss 5. Voltei aqui pela aba no Mailing Boss 5. E aqui eu vou clicar em enviar um arquivo, né? E aqui eu já estou com ele pronto, mas eu vou mostrar exatamente como vai acontecer para ti. Aqui estou usando o Firefox, ele joga aqui na área de downloads, né? E aqui eu tenho alguns arquivos CSV, mas no caso ali foi um .zip. E vou extrair esse zip, eu clico aqui em todos os arquivos, né? E eu vou ter o meu zip aqui, que é minha lista do Mailing Boss, tracinho, subscribers e tal. Aí eu clico aqui no botão direito e vou usar o programa SetZip para extrair aqui. E ele vai extrair o arquivo para mim, todos os arquivos, né?
como ele separa lá no Miniboss 4 em arquivos de 10 mil, lotes de 10 mil, ele vai gerar várias partes. Como aqui eu só tenho 11 inscritos mesmo, eu vou ter só uma parte. Então, seleciono ele aqui agora. E ele já vai fazer todo o relacionamento com a minha lista. Veja que ele bateu todos os campos, né? Automaticamente ele já vinculou todos os campos. Então, FName, que veio no arquivo, a coluna de origem no arquivo, é a mesma coluna que está na minha lista. GDPR também, OBS também. Então, ele fez todo o vínculo, por quê? Porque é a mesma lista, ele trouxe o mesmo cadastro, as mesmas informações. E aqui, na parte de tags, ele marcou certinho que essa coluna é referente a tags. Aqui eu ainda tenho a possibilidade da data de adição no sistema, né? Eu posso marcar aqui que no Mailbox 5, a tecnologia é diferente, algumas coisas mudaram, essa questão de logs foi ampliado, o nome é diferente. Você pode marcar aqui e você vai ter a data da confirmação, e você pode, a data da confirmação, perdão, a data da criação, a data da confirmação. Você pode usar, então, a data da criação no Mailbox 4, como data de confirmação aqui no Mailbox 5. Mas ele já faz o vínculo da data da confirmação e já fica certinho aqui. O que é importante falar que, caso não exista esse campo também, você pode criar nesse momento também, né? Mas a gente vai ver ali depois, vou mostrar para vocês. Mas aqui o processo básico e rápido é esse. Selecionei aqui todos os dados, todos os arquivos, confirmo a quantidade de inscritos, inscritos no arquivo, né? E posso só clicar em confirmar campos, né? A relação de campos e os inscritos importados. Ele vai começar a processar para mim. Ele já aprovou a importação, já começou e já está terminando, foi. É rapidinho. Mas ele te dá um feedback aqui do processo de importação. Como são 10 ali, ele foi rapidão e já finalizou. Mas, caso seja um arquivo maior, você vai ter todo o feedback ali de quantos foram importados. Se você quiser ainda fazer a importação, importei errado, você pode fazer de novo, né, gerando um novo arquivo, né? Importei, faltou um campo, faltou alguma coisa, né? Você pode importar, você pode tirar algum campo nesse momento aqui, e ele vai entrar num modo de atualização, né? Ele vai importar os inscritos que não entraram, mas vai atualizar os que já entraram, né? Isso é legal também, que você vai ter essa possibilidade de atualizar os dados caso for, né? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos que esse primeiro arquivo, essa primeira importação, ela foi importada e não atualizou ninguém, não houve nenhuma falha também, foi tudo certinho. Agora, o segundo, ele importou, mas atualizou. Então, significa que desses 10 importados, 10 foram atualizados, né? Entraram em modo de atualização. Foram todos lá. Então, é isso. Basicamente, dessa forma, você já conclui a sua migração para o Mailbox 4 para o 5. É simples, né, Érica? O que você Então, é bem acha? simples e tranquilo de se fazer o processo. Porque às vezes o pessoal fica com receio, né? Achando que é difícil, é complicado. Não é. É só seguir o passo a passo certinho, que não tem como dar erro. Tem uma questão também que algumas pessoas ficam em dúvida e acham que é algum problema que é gerado, mas na verdade não. Quando vai tentar importar menos de 10 leads, né? Às vezes a pessoa tem 3, 4 leads numa lista e coloca lá o arquivo para subir via importação, né? E aí, de repente, dá uma mensagem de erro. Por que isso acontece, Rafa? Essa mensagem é um aviso ali que a importação é uma forma que o intuito dela é você fazer a importação de muitos inscritos, né? De você trazer uma massa ali e vários dados, e ela tem várias restrições, né? Principalmente no quesito de segurança, principalmente, enfim. Mas ela gera uma lista, uma fila compartilhada entre todos os clientes, né? A gente vai ter que analisar essa sua lista, enfim, e isso às vezes não é interessante para menos de 10 inscritos, né? Caso seja essa situação, você pode importar a sua lista, a estrutura dela, e você faz o cadastro através do sistema mesmo ali. E a gente entende que é melhor até que você faça manualmente, você pode cadastrar seus inscritos manualmente, né? E deixa essa parte de importação por lista, né, pelo arquivo, para importações maiores, tá? É por isso, é uma questão só de, do uso, né, da segurança, enfim, todos esses quesitos, tá bom?
Maravilha, excelente explicação, Rafa. Agora, tem uma pergunta aqui da Márcia que eu achei interessante. Quando a gente importa, né, e atualiza os leads lá nas suas listas, precisa deletar a antiga? Pode deletar a antiga? Pode deletar a antiga. Como eu falei, o Miniboss 4 e o Miniboss 5 não tem nada a ver um com o outro. Ele não tem nenhum vínculo. Você pode apagar lá, pode apagar cá, que ele não vai fazer correlação entre as contas, tá? Nenhum cadastro, tá? A única informação que ela é compartilhada, que a gente faz uma sincronia, é a questão dos domínios, tá? Que ela tem a chave dos domínios e tal, mas ainda assim ele não deleta, ele só copia o mesmo cadastro. Então, se você cadastrar o mesmo domínio lá no Mailbox 4, ele vai tentar copiar as chaves caso existam no Mailbox 5 e vice-versa. Então, se já existe o domínio no Mailbox 4, quando você trazer ele para o Mailbox 5, ele vai criar uma cópia do cadastro, como se fosse importação, copiando as mesmas chaves. Mas tirando isso, questão de cadastro, de deleção, pode ficar à vontade, tá? É separado. Pode manter no Mailbox 4 como uma questão assim de backup, vou dizer assim, né? Você vai ter ali os seus dados como eram antes da migração e utilizar os do Mailbox 5. E vale ressaltar também, Eric, aproveitando, tem que ter esse cuidado que caso você precise fazer uma atualização de algum dado e tenha a sua lista já mais atualizada no Mailbox 5 e você faça a importação de novo, esses dados vão ser sobrescritos pelos que vierem na importação. Então, é importante, e aí para mostrar isso eu vou voltar aqui, você pode, vou selecionar de novo aqui o arquivo, veja que quando você faz a importação, ele vai atualizar todos esses dados. Então, vamos supor que o seu cliente, nesse meio intervalo entre a primeira importação que você fez e a segunda, ele já mudou o telefone dele, né? Que o Mailbox permite isso, que ele faça atualizações de dados também. O próprio cliente faça atualização de seus dados. Mas caso você não queira atualizar essa informação específica, é só você desmarcar aqui que ele vai ignorar. Ele vai importar e vai atualizar todos os campos marcados e não vai atualizar os que não tiverem marcados aqui ativos, tá bom? E você pode fazer quantas vezes quiser. Um ponto legal aqui, que o pessoal pode ficar bem confortável, Érica, é de fazer esses testes, verificar tudo e ver se tudo entrou certinho, validar, né? É importante validar sempre. E fazer mais de uma vez, quantas quiserem. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha feito essa importação. Fiz essa importação aqui, estão aqui meus 10 inscritos, mas não entrou certo, faltou algum dado. Às vezes o pessoal abre o arquivo para conferir, né? Abre pelo Excel, alguma coisa assim, e pode ser que o e-mail altere, ou, enfim, N fatores. Eu quero Configura. fazer a importação do zero de novo. Eu posso selecionar todo mundo aqui e nas ações em massa, eu posso excluir de tudo, que vai apagar do sistema todo. Tá? Se eu excluir da lista, ele só vai apagar da lista, vai ficar no meu sistema, que o Minimal 5 também tem essa vantagem de manter o meu inscrito na minha conta, mesmo que ele não esteja em uma lista, ou então eu excluo do sistema todo. Então, eu vou aqui excluir de tudo, excluo de tudo, venho na importação aqui e posso fazer uma outra importação. Eu estou usando o mesmo arquivo, mas o pessoal tem que usar daí cada vez um outro arquivo, né? Para fazer a lógica. Mas fiz a importação, pronto. Sem problema algum. O mesmo vale para o cadastro da lista em si. Se você viu que essa lista não está legal, não importou legal, estava errado, deu alguma coisa, fala com a gente no suporte ali. Mas se você quiser só fazer os seus ajustes e tentar de novo, exclui daqui, importa de novo. Tem uma dúvida que o pessoal também é recorrente, né? Sempre faz, é com relação a cada atualização. Vamos supor que eu tenho os 10 leads, de repente eu subi de novo uma lista com esses mesmos 10 leads, mas atualizando as informações de outros campos. No caso, esse valor, essa quantidade de leads, vai tirar do meu limite de importação da minha conta ou não? Vamos supor, tem um limite Sim, de 3 mil leads, subo 10, sim, de boa repente eu pergunta. atualizo 10, vai considerar 10 ou vai considerar 20? Então, é uma dúvida Perfeito. recorrente que o pessoal também traz. Os limites, eles consideram o tanto que você tem na conta, o tanto que você está importando e o tanto do seu arquivo, né?
O importando seria assim, se eu mando 10 arquivos, você vai ter uma fila ali de 10 arquivos processando, o total desse arquivo vai ser considerado ali, e quando você adicionar mais um arquivo, ele vai somar o que já tem na sua conta importado, o que está importando, previsto para importar, e o arquivo que você está colocando agora. Então, somando tudo isso, vai descontar daquele limite, que o limite é para sua conta. Então, aqui, ó, para visualizar isso, a gente adicionou aqui também o total usado do seu plano, e quando ele fica assim, é que significa que tem alguma importação que estava acontecendo, né? Então, aqui ele vai até trazer esse feedback com a previsão para você, e você vai poder visualizar ali o que ele está considerando. Então, aqui eu tenho 0 inscritos, né? No caso, que eu apaguei todo mundo ali de novo, mas vamos fazer lá de novo. Então, faço a importação aqui. Aí eu vou ter aqui, ó, por exemplo, ó, o arquivo atual, o uso do meu plano, que no caso aqui está 10, mas ele deveria até ser 0, mas aqui são 10. E aí ele já fala aqui para mim, ó, ele traz todo esse preview aqui, ó. Você tem 10 assinantes em sua conta e ainda você tem 2.990. Ele já descontou aqui os 10 que já estão na minha conta, né? E daí ele vai fazer mais uma estimativa aqui do que você colocar no seu arquivo. Então, se eu pegar um arquivo aqui até maior, eu acho que eu não tenho um muito grande aqui. Esse aqui, ó, 2.000 registros, né? Então, ele vai te dar aqui que você tem 2.000. Mas aqui, como a minha conta, ela não tem limite para conta, né? Aqui, e aí, o que o pessoal está perguntando, na verdade, é o limite de importação. Então seria esse aqui, os 10, e ele vai considerar esses 2.990. Se aqui fosse 3.000 que eu quisesse importar agora, ele ia permitir, sem problema, ele ia fazer a importação. Porém, você ia ter que preencher um formuláriozinho, que é bem simplesinho, você vai só falar da onde que você conseguiu essa lista, como você capturou os leads, só. E daí você vai conseguir importar também. A gente vai analisar aqui para você e vai te dar um feedback disso, e a importação vai correr normalmente. O legal é que o Mailingboss 5 permite que você faça isso e troque essas informações aqui, sem você precisar esperar 48 horas, sem precisar. Você só vai mandando, a gente vai te dar a resposta em 48 horas, mas sempre, assim, a maioria das vezes é antes, e você só vai precisar esperar mesmo aqui, você não vai precisar fazer nenhuma ação depois. No Mailbox 4 você ainda tinha, né, Érica, que receber o feedback nosso, você tinha um tempo para que você fizesse, um intervalo de tempo para fazer a importação do arquivo, né? E aí sim a importação era executada. Aqui não, você já manda tudo, a gente só aprova, e aí já vai. Então daí vai ficar o histórico aqui, vai ficar pendente, né? E daí você vai conseguir enviar, mesmo que ultrapasse esse limite da sua conta de importação. Agora, o que não vai passar, o que não vai poder passar, é o limite da sua conta, né? O limite da sua conta, aqui no caso do meu plano, ele é ilimitado de inscritos, mas se você tiver uma conta que tem algum limite, seu plano tem algum limite, ele vai permitir importação, você vai mandar o arquivo, mas caso a gente identifique isso, a gente vai te dar uma resposta. Olha, você precisa talvez mudar de plano, né, aumentar esse limite, é, e aí a gente vai permitir que você mande depois de novo esse arquivo. Tá? Acho que é isso. Maravilha. E já tem gente importando, enquanto você está explicando, já tem gente que já importou junto Legal. com você aí na conta. Isso é muito bacana. Bacana porque traz segurança, né, para quem está fazendo o processo e já tira dúvida na hora se surgir alguma coisa. E aí, só para terminar essa parte de importação, essa forma toda ali seria a forma básica, né? Toda a parte de listas, campanhas e sequências que eu mostrei, ela não muda. Qualquer lista, qualquer sequência que você fizer, ela vai seguir esse mesmo caminho. Agora, a parte de inscritos, você ainda tem opções a mais aqui, que daí eu já pego para mostrar a novidade, né? Novidade do Mailing Boss. Eu vou até avançar aqui, que na parte de imigração, acho que a gente matou, né? Que você pega os dados que já estão lá no Mailing Boss 4 e passa para o Mailing Boss 5 como eles estão, né? É isso, né? Sim, inclusive algumas dúvidas comuns também a gente já respondeu aqui. Se você entrou agora na live e não pegou essas respostas,
Depois você volta o vídeo e vê com atenção que vai ter bastante dúvida esclarecida e um passo a passo bem didático para que você consiga fazer junto o processo de migração, importação das tuas listas, importação das tuas campanhas, enfim, todo o processo de migração mesmo. Inclusive, teve alguns esclarecimentos sobre a diferença, né, entre o Mailing Boss 4 e 5 e seus comportamentos. E eu acredito que o melhor benefício, principalmente, é essa questão de importação. No 4, você ficava travado quando você pediu uma importação de lista. Você não podia importar mais nada, você tinha que ficar esperando. E caso você estivesse fazendo um processo grande de captura de leads, né, com tráfego, essa coisa toda, e batesse o teto ali de importação, você simplesmente não conseguia mais capturar leads, ele travava mesmo tua conta. No 5, nós não temos esse problema. Então, você que trabalha profissionalmente, trabalha pesado com o meu marketing, com captura de leads, o 5 ele está trazendo uma abertura muito melhor para você conseguir trabalhar com uma margem de flexibilidade maior para poder importar e continuar capturando seus leads sem nenhuma preocupação de trava no sistema, tá bom? Eu acredito que seja isso sim, Rafa. Se tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu estou acompanhando. Tem uma pergunta aqui da Márcia Couto. E essa lista que ficou no Mailing Boss 5? Márcia, a lista que está no 5, você vai continuar usando ela no 5, tá? Importou a lista para o 5, manda a campanha por lá. Ah, não quero continuar no 4 pelo menos por mais algumas semanas, ok? Como que eu posso dizer? Um sistema não interfere no outro, exatamente como o Rafa já falou. 4, você quer mandar campanha por lá? Ok. Quer mandar campanha pelo 5? Tudo bem. Mas lembre-se que se você já importou os leads vão receber as mesmas campanhas, né? Então, se você quer usar os dois sistemas concomitantes, simultaneamente, e os leads já estão importados, você corre o risco de duplicar a mensagem para o teu lead, né? Usando sistemas diferentes. Basicamente isso, não sei se fica mais alguma dúvida, ou se tem mais alguma coisa para falar a respeito desse tema, Rafa, mas eu acredito que fechou. Tá. Esse é um ponto importante que eu estava esquecendo. Como os sistemas têm que ter essa ideia sempre. Voltamos a falar disso. Os sistemas são totalmente separados. E aí, nesse quesito, você não vai, na hora de importar, de migrar os dados, não vão vir, por exemplo, as estatísticas, não vão vir os registros de clique, não vão vir esse tipo de informação. Vão vir os cadastros, né, como se fosse e o Mailing Boss 5, ele vai entender tudo como um novo cadastro. Então, as datas de criação desses registros vão ser todas iguais a hora que você fez essa migração, né? Isso vale tanto para a lista, quanto para as campanhas, quanto para os inscritos, né? Então, o que a gente faz se não me engano, ele faz quando você faz a importação de uma campanha e a data de ativação dela, a data de ativação que você programou lá para enviar, ela for anterior à data da migração, ele vai colocar a data atual. Isso para manter e tentar evitar também que você faça esse envio. Porque se você pegar uma lista agora e colocar ela com uma data de ativação anterior, e mesmo que você coloque para enviar para os novos assinantes, ele vai entender que quem entrou na sua lista depois dessa data de ativação da campanha, ele vai mandar entendendo como um novo inscrito, e que você tem essa intenção, né? Então, ele faz um corte ali a partir da data que você ativar. Então, é interessante observar isso que a Erika falou, que para evitar que mande uma sequência, por exemplo, para um inscrito que já recebeu. E como que você pode garantir isso? Até um ponto interessante que a gente pode mostrar aqui. Então, voltando aqui, ó, na parte de campanhas, você vai ter aqui a data da sua, em todos os e-mails, você vai ter aqui a data de ativação, então você vai ver aqui que a data de ativação ficou a data que eu fiz a importação. Então, tá até ali, ó, o dia de hoje, 18, sendo que eu fiz o cadastro disso amanhã, né? Então, ontem, né? Ontem de madrugada eu fiz aqui, preparei essa live aqui pra gente, e aí eu fiz o cadastro. Mas ele importou como sendo hoje. Por quê? Para manter isso, tá? Então, vale ficar atento a isso. E na parte de importação do seu inscrito, no Mailing Boss 5, você vai poder importar. Eu vou voltar aqui nas listas e vou lá na importação. Então, na hora que você for fazer a importação aqui, é interessante observar se também está sendo importado, e se você fizer a migração do Mailing Boss 4, logicamente ele vai fazer isso, a importação da data da confirmação,
que vai ser a data que vai ser usada como base para o disparo das campanhas, ou dos e-mails, né? Ou seja, quem tiver a data da confirmação depois daquela data de ativação, ele vai receber, mesmo que a campanha seja para novos, enfim. O Mailbox 5 vai entender que esse lead é um lead novo, né? É um inscrito novo, né? A data de criação vai ser a data atual, né? Mas a data de confirmação você vai poder importar. Inclusive, ela vai poder ser retroativa normalmente. Você vai pegar o dado que veio lá do Mailbox 4, sem problemas, né? Então, se você fizer a importar as campanhas, a data de ativação tiver tudo certinho e tal, você pode até ativar as campanhas e importar sem problemas, tá? Não vai mandar para isso. Mas observe bem, tenha em mente isso. Se você tiver em mente que os cadastros são novos e que as datas são cruzadas assim, eu acho que não vai ter nenhum problema, tá bom? Outra coisa interessante também, que é importável, vamos dizer assim, é o lead score, né? O Valdir até perguntou o que seria esse lead score, né? É a soma de pontos do comportamento que o lead tem com as suas campanhas, a abertura, clique, qualquer interação que ele vai ter, ele vai sendo calculado no lead score, vai acumulando pontos. Quanto mais pontos, mais aquecido esse lead está, mais engajado ele está. E você pode puxar isso para o Mailing Boss 5, então essa informação não se perde. Quando você exporta da sua lista do Mailing Boss 4, essa informação vem junto. E quando você importa para o 5, também vem junto. Então, essa informação de aquecimento na lead score, você consegue ter isso aí, manter isso com o cadastro do lead. Perfeito. Exatamente. E aí, para fechar, e já fechar a parte de migração e já começar a parte de principais novidades, eu até acabei não colocando aqui, mas a própria importação é uma grande novidade, como a Erika falou, né? E aqui, já mostrando os novos recursos, né? Eu deixei aqui preparada uma outra lista, que ela não tem nada a ver, ela tem até outro nome, é a lista padrão que vem no Mailbox 5, ela tem outros campos. Então, se eu for aqui até em formulários, aqui a gente vai ver que ela tem outros campos, ela não tem nada a ver. Tem alguns campos comuns, né? Fone preto, que a gente usa comumente, e-mail, claro, e o FNAME. Mas ela tem o Origin, o ID, e não tem os outros campos que aquela lista no Mailbox 4 tem, né? Então, o que eu vou mostrar aqui que é interessante? Na parte de importação, se eu for fazer aquela importação daquele arquivo, daquela outra lista, ele não vai conseguir identificar alguns campos, porque, lógico, eles não existem na minha lista. Eles existem na minha conta, mas não nessa lista que eu estou importando. Então, ele não vai fazer o vínculo automático, mas ele é opcional e você pode fazer direto aqui, não precisa ir lá fora e criar o campo, enfim. Então, vamos supor que eu queira importar esse campo chamado plano. Esse campo plano, é só marcar ele aqui, ele já vai fazer a ativação aqui e eu posso selecionar qual que é o campo que existe na minha lista com talvez um outro nome. Vamos supor, poderia ser esse campo chamado Origin ID. Não tem nada a ver, mas só para exemplificar, poderia ser. Então, se existe o campo na minha lista e no meu arquivo ele está com outro nome, é só eu marcar e relacionar. Vamos supor que você importou de... Isso vai funcionar muito para casos do arquivo vier de outro programa, né? De outro sistema. Aqui, como a gente fez do arquivo de migração do Mailbox 4, logicamente, ele já vai vir marcado tudo certinho, né? Já é outra coisa. Mas aqui você pode relacionar caso o seu arquivo não seja compatível em campos, tá? No Mailbox 4, você tinha que ajustar, né, Erika? A gente muitas vezes devolvia para o cliente a solicitação de importação dele, falando, nossa, o seu arquivo deu problema, ou gerava ticket, né, lá no suporte, porque meramente as colunas não conferiam, né? Não batia com o que a lista espera. Mas no Mailbox 5 você pode ficar confortável de fazer por aqui, sem a necessidade de você editar o arquivo. Editar o arquivo é um pouco perigoso, né? Às vezes, depende do programa que você usa, pode até gerar algum tipo de conflito e perda de dados, enfim, tá? Mas aqui, como seria isso? Marquei aqui, relaciono, clico em importar, ele vai vincular. Mas caso eu não tenha esse campo sequer no meu sistema, não tenho na lista, não tenho na seleção, não bate nada aqui. Eu posso marcar ele aqui e criar um novo campo aqui. Eu posso colocar assim, plano MB5. Um exemplo. Eu coloco o nome do campo aqui e coloco o tipo dele. Esse campo plano, né, tendo a ciência do meu arquivo, logicamente eu vou saber qual tipo de dado que é,
mas pode ser um texto que é o mais genérico, então vai entrar qualquer dado, enfim, ele vai colocar como um texto. Mas você pode usar, por exemplo, aqui um drop-down, que é a opção, como essa seleção aqui, ela traz várias opçõezinhas, e ela não permite que a pessoa escreva, enfim, tem essa restrição. E como vai funcionar? O sistema de importação vai pegar todos os inscritos ali, vai percorrer eles, né, vai importar eles, e cada plano que ele for identificando, ele vai adicionar como uma opção desse drop-down, como uma opção desse campo de plano do MB5. Então, só seleciono aqui e clico em confirmar e importar. Ou seja, tudo automaticamente dentro da própria tela do Mailing Bot. Você não precisa abrir o arquivo, ficar editando manualmente o arquivo, correr o risco de corromper ou de mexer em algum lugar lá que não deveria e acabar tendo problemas na hora da importação, né? Então, isso evita uma série de problemas, erros e até mesmo evita um trabalhão que você teria de ficar fazendo tantos passos em tantos lugares, né? Exato. E aqui, pronto, importou já foi. E agora, se a gente vier aqui em formulário, nos campos, a gente já tem o novo campo aqui que eu criei lá. Ele importou e veja que ele tem várias opções, né? Então, aqui ele já identificou essas opções e já vinculou os meus inscritos. Então, cada um já vai vir vinculado. Se eu for aqui em inscritos aqui, na atualização, eu vou ter que... esse aqui, no caso, parece que não tem. Vamos ver aqui. Esse aqui também não tem. Deixa eu ver talvez... Tá, esse aqui ele tá com plano free. Então, um exemplo, daí já vem tudo certinho. Então, você não precisa fazer algum tipo de manipulação em cima do arquivo. Isso é muito interessante. Vou colocar aqui de novo. Outra opção que a gente adicionou aqui também é essa opção de tags. Né? Então, assim, aqui na hora de importar o arquivo, ele vai identificar o campo. Caso a coluna se chame tag internos, que é o que vem lá no Mailbox 4, né? Então, já vai confrontar, já vai bater aqui. Mas eu posso selecionar qualquer campo, caso ele não tenha identificado isso. Então, vamos supor que eu queira, inclusive, é uma feature que a gente tinha conversado, né, Erika? Que o Mailbox 5, ele não exige tanto que você utilize tags, né? Mas caso você queira converter um campo em tags, você poderia fazer por aqui, por exemplo, né? Então, você pode pegar aqui os planos e converter ele em tags. Então, vou fazer aqui, vou converter em tags. Eu marco aqui que esse campo, eles são tags, né? Eles Isso são de na hora da tags. importação ou atualização dos leads, né? Isso. Tem ali a lista de leads, você quer atualizar, você exporta o Imprime. arquivo, importa novamente, mas seleciona a opção que ele já vai transformar aquele campo em tag. Isso. Então, agora, se eu vier aqui nos inscritos, acabei fechando, mas se eu vier agora nos inscritos e, visualizar a atualização dele, você vê que aquele campo que eu criei está aqui ainda, e inclusive ele não foi atualizado, né? Aliás, ele não foi atualizado exatamente porque ele não batia com o arquivo, então ele ficou como estava, e aí foi criada uma tag com o plano dele. Então você vê que agora eu tenho uma tag chamada free, e eu tenho também a opção dos outros valores também como tags. Então eu poderia selecionar aqui, por exemplo, essa opção. E eu acho que da parte de importação seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, basicamente é isso. Então, assim a gente fecha essa parte de migração e, essa novidade, né, da parte de importação, de importação. Eu acho que a gente tem 5 minutinhos só, né? A gente vai ter que encerrar, né, Erika? E talvez a gente faça as dúvidas, mas dando uma passada geral aqui, e voltando para falar das novidades aqui, e voltando para falar que os sistemas são totalmente separados, eu coloquei um destaque aqui para tecnologia e segurança, e visual e usabilidade, né? Que foi o que fez o Meliboss 5 surgir, né? A ideia de mudar um pouco o conceito, melhorar o visual e a usabilidade, né? Trazer uma tecnologia nova, trazer uma segurança em cima disso. Então, tudo foi repensado, né? Tudo foi refeito. O banco de dados é completamente novo, todas as tabelas, quem já entende um pouco assim, sabe?
Todas as tabelas mudaram de nomes, mudaram de estrutura, foi tudo revisto. Claro que a gente usou todo o nosso conhecimento, né, que já tinha de experiência no mercado, que a gente tem, e da ferramenta, né, anterior, que também é muito boa, né, mas a gente ampliou todas as possibilidades, ampliou a escalabilidade, né? Então, agora, servidores mais robustos, enfim, tudo foi melhorado. E no quesito segurança, vem desde a parte de banco de dados, servidor, data center, código-fonte, linguagem de programação, tudo foi melhorado e foi atualizado. Agora, o que tem de ponta no mercado é o que a gente está usando e o que está aí na vanguarda da tecnologia de programação. O visual foi pensado para ser mais facilitado, mais intuitivo, menos disperso, né? Você tem agora recursos unificados, principalmente ali no terceiro item, que é o workflow, né? Então, você vai ter ali a sua regra de negócio. E a gente falou na semana passada, né, Erika? Já deixa o gancho para ir lá no Facebook e ver ali a live da semana passada, né? Que falamos do workflow, 1 hora ali de workflow, e reuniu ali todas as funcionalidades que você tem ali. A partir do workflow também você pode criar tudo, você tem sua regra de negócio visual, então é muito legal isso. O fio de segmentos, você agora tem o fio de segmentos também para todo o sistema, você pode utilizar ele em vários locais do sistema também, ficou muito poderoso isso, e a gente ampliou as possibilidades, você pode filtrar por praticamente tudo no sistema, você não precisa criar mais tags para te informar de uma informação que já tem no Mailbox. Então, a gente tem essa informação, por exemplo, no registro de campanhas, você pode só fazer um filtro em cima do clique num link de uma campanha, por exemplo. Você pode fazer um filtro para saber se ele está dentro de um workflow. Você pode estar dentro de uma lista e saber se ele também está dentro de outra lista, ou então se ele não está nessa lista, por exemplo, né? Empresas, a gente ampliou agora a questão de empresas, você pode cadastrar todos os seus negócios, todos os seus clientes ali, no intuito, assim, de melhorar ainda essa questão de agência, né? Você pode ter a sua conta como uma agência e prestar serviço para N empresas, né? Essas empresas, por sua vez, vão ter domínios, né? E aí eu coloquei esse destaque ali também, para falar que agora você tem um vínculo direto de domínios com as empresas, então as empresas elas têm o cadastro delas e tudo mais, e lá você vai colocar o site, né? Esse site, ele já vai perguntar para ti se você quer cadastrar como um domínio. Então, é legal, isso já vai fazer o vínculo ali, e quando você criar a sua lista, você vai falar que essa lista é daquele domínio. Então, você vai ter um vínculo ali de empresas, domínios e as listas, e você vai conseguir ter um universo dos seus inscritos, né? E isso também está dentro do seu filtro de segmentos. Você vai poder fazer um filtro ali em cima dos domínios, né, das empresas, aliás, e você vai conseguir saber quem é cliente do quê? Dentro do universo ali de agência, você vai saber, esses inscritos são do meu cliente X, esses são do meu Y, né? O gerenciador de tags, que a partir das tags, né, muita gente ainda usa tags e tal, é muito legal, e agora ficou muito melhor, né? Até eu vou mostrar isso ali, se der tempo, porque agora a gente colocou até uma parte visual, você tem um gráfico que vai mostrar a quantidade de inscritos de uma tag, você tem a possibilidade de saber quem são por tags, e visualizar até por cor, né? Criar o tagueamento por cor, que também é muito legal, você consegue fazer uma temperatura, um negócio assim. Sorteador de prêmios, a gente ampliou isso também, agora você pode fazer um sorteio para várias listas, né? Então você junta todos os seus clientes, se quiser, todos os seus inscritos, se quiser, e faz um sorteio. Você pode criar várias listas, várias campanhas, e caso ele se inscreva em várias listas, seja um cara muito ativo mesmo, você pode dar mais possibilidades dele ganhar, então isso pode ser interessante. E esse sorteador também está dentro do workflow, né? O workflow ele está unificando tudo isso lá dentro. Então você vai ter lá sorteio de prêmios, você vai ter tags, você vai ter tudo. E mensagem instantânea que também está se tornando ali uma coisa muito utilizada no Mailing Boss, né? A gente tem SMS e WhatsApp, e como é possível usar isso dentro do workflow, também é uma novidade aqui. Você pode fazer a sua lógica e dentro você mandar um WhatsApp para o seu inscrito, também está muito interessante no Mailing Boss, sim. Você pode, inclusive, mandar áudio, e ficou bem legal. E aí eu acho que é isso, as principais novidades, né, Erika? Dá tempo da gente mostrar alguma coisa? O que você acha? Dá sim. Mais uns 5, 10 minutinhos no máximo, eu acredito que dá tranquilo. Enquanto isso, só deixa eu fazer uma pontuação aqui, que foi um comentário do Valdir Soares muito importante.
Uma vez feita a importação da lista, né, do Mailing Boss 4 para o 5, os leads, eles vão cair no 5, sim, desde que você selecione lá no construtor da Builderall, lá no Shira, desde que você selecione lá a lista nova do Mailing Boss 5. Se na sua página de captura estiver o formulário ainda do Mailing Boss 4, né, vinculado, a lista do Mailing Boss 4 vinculada, você vai continuar recebendo lead lá. Então, você tem que entrar lá no construtor, entrar lá na página e selecionar a nova lista que está lá no Mailing Boss 5. Geralmente, ela fica no finalzinho lá da seleção de listas, lá para o final, lá embaixo, fica lá as novas listas do Mailing Boss 5. Como que você diferencia uma lista do Mailing Boss 4 para o 5? Geralmente, no 5, no início, tem o nome do formulário e na frente o nome da lista. Por exemplo, formulário padrão barra lista e-mail marketing, barra lista e-book não sei o quê. Então, selecione a lista correta e a partir desse momento ele vai salvar todos os novos leads no Mini Bossinho. Beleza? Rafa, se quiser mostrar mais alguma coisa, você fica à vontade. Perfeito, é isso mesmo, Érica. A gente ainda permite, né, nesse meio tempo, né, do pessoal migrar, desde que o Mailbox 5 começou e o pessoal pôde já fazer essa migração, a gente deixa em simultâneo e lá você faz essa alternância lá que vai dar certinho. E isso é legal lá, né, Érica, no Cheetah lá, por exemplo, que você pode não só apontar para qual lista você quer que ele se inscreva, né, mas como também para os formulários. Então, no Mailing Boss 4, até no Mailing Boss 5, é uma novidade, né, que você vai ter aqui a possibilidade de criar um novo formulário, aliás, vários formulários, né, um novo formulário, e assim vários, né, e aqui, ó, já criei dois, e aqui ele fez o formulário padrão, né, aí eu posso selecionar um tipo de campo aqui, eu vou botar o nome aqui só para a gente trocar. Opção, e aí eu posso criar vários formulários, e lá na opção do Cheetah, você vai ter a opção de selecionar, apontar para qual que ele vai entrar. Essa informação é legal, que ela vai ficar adicionada no seu inscrito, e inclusive você pode fazer um filtro de segmento em cima disso. Você tem aqui inscritos, deixa eu ver, formulário de inscrição. Então, você vai poder selecionar, e é dessa forma, eu já aproveito para mostrar a visualização para o pessoal, é assim que vai aparecer lá, o nome do formulário barra o nome da lista. Então, você vai poder fazer essa seleção aqui por formulário, e aí fazer o filtro em cima desse formulário em específico, que foi o que fez ele entrar, né, o formulário de origem. Tá? Caso ele tenha preenchido também o outro formulário, você pode fazer isso no Mailbox, assim, permitir que ele faça o cadastro e preencher os dois formulários, você pode fazer tipo um formulário 1 que é o de endereço, o 2 é de dados de contato, o 3 é de informações adicionais e tal, e relacionar eles entre si, e ele preencher os três, ele vai ter a informação que o primeiro que ele entrou é o que vai aparecer aqui, é o que deu o gatilho dele para entrar dentro do sistema. Tá? Então, daí é assim que aparece, você pode usar isso como um filtro aqui. É bem legal também para distinguir por onde ele entrou, porque cada formulário vai gerar um link de inscrição, e aí esse link de inscrição ele vai criar o vínculo ali, e você pode depois utilizar, por exemplo, um formulário que foi feito para o Facebook, formulário que foi feito para o Instagram e tal, tudo mais. E aí você pode filtrar ali, usar essa informação para filtrar, tá? E aí o que eu queria mostrar, tem mais dúvida? É isso? Não, ficou bem esclarecido. Inclusive, o pessoal já conseguiu até ver a questão do formulário, né? Bacana que dá para filtrar bem, segmentar bem, principalmente quando o pessoal faz teste, por qual origem está vindo mais leads. Ou fazer etapas, né, de preenchimento de formulários. Quer cadastrar primeiro o nome, depois nome e e-mail e sei lá o que mais. E a pessoa vai preenchendo aos poucos, não cansa o lead também. Então, dá para fazer isso utilizando dos formulários. Perfeito. E então, o que eu queria mostrar aqui só no finalzinho sobre as novidades, a gente tem esse novo visual, vocês já viram, já acompanharam, e a tela de início ela mudou bastante, né? Agora ela tenta te trazer aqui mais o que você configurou, o que está pendente e tudo mais, e cada cadastro vai ter os seus gráficos, enfim, toda essa questão.
na questão do workflow, por exemplo, vou deixar para vocês verem o vídeo da semana passada, que ele vai estar completo lá, né? Mas agora ele permite todas essas funcionalidades e tal, enfim, bem legal. Na parte de filtros e segmentos, a gente viu ali um pouco ali nas listas, eu acabei fazendo. O filtro de segmento ele está presente em vários recursos, envio de campanhas, enfim, o mesmo filtro que você faz, você pode salvar ele e reutilizá-lo, né? Então, você faz novo filtro, por exemplo, vou colocar o nome aqui, e aqui você adiciona a condição, colocar uma condição qualquer. Então, eu estou nessa lista de e-mail, mas eu quero verificar se ele também está na outra lista. Então, eu posso até processar ele aqui. Ah, esse filtro que eu quero é isso, tá certo, beleza? Salvo ele aqui. Aí, a partir do momento que eu salvar, eu vou ter ele aqui na minha listagem, eu posso carregar depois em qualquer outro lugar, se eu for Pode, num cadastro fica de... como um modelo, né? Um modelinho de filtro salvo que você pode aplicar em qualquer outro tipo de campanha, de regra que você queira criar. Isso é Isso. deixa muito prático todo o processo de regras, né? Por exemplo, o cara está numa lista de clientes, mas também está na lista de leads. Eu não quero que esse cara receba minhas campanhas de venda, porque ele já é cliente. Então, é só criar o filtro para enviar apenas para, por exemplo, leads que não compraram. Estão na lista leads, mas não estão na lista clientes, né? E aí as campanhas, as mensagens vai ser enviada sempre respeitando o filtro. Perfeito. Aqui um exemplo, eu tenho na parte de campanhas, né? E aí eu carreguei aquele filtro que eu já tinha criado, né? Então, eu posso reutilizar ele aqui e criar isso como um segmento. Comparando com o Mailing Boss 4, a gente tinha isso vinculado às listas, né? Então, você poderia criar vários segmentos em cima de listas, né? Mas no Mailing Boss 5 a gente ampliou isso ainda mais. E você não precisa replicar o mesmo filtro. Às vezes você cria o mesmo filtro para uma lista, aí você tem que criar de novo para outra lista, e você não consegue carregar, e você precisa recriar tudo de novo. Só, às vezes são várias condições e tal. Aqui não, aqui você pode criar uma vez só para o sistema e você carrega, inclusive para usar em cadastros, ou inclusive para usar nas listas, se você quiser só verificar aqui quem são, ou todos os inscritos, aplicar isso em todos os inscritos, você vai conseguir eu utilizar ele aqui, ó. Eu vou dar aqui procurar, aí ele vai aparecer. No caso, eu não tenho nenhum, né? Então, eu vou colocar invertido aqui, que não esteja naquela lista. Aí, eu posso fazer isso também. Eu mando a campanha para o pessoal de uma lista X, mas eu quero que só mande se não tiver na lista Y, por exemplo, enfim. Esse é o filtro de segmento. Depois a gente vai fazer uma live, né, Erika, só focado nele, que tem muita coisa legal. A Exatamente. gente vai fazer várias brincadeiras. Tem N possibilidades, né? Então teria que ser realmente uma live só para isso. N possibilidades. Aquelas de empresa, domínio, gerenciador de tag, eu queria mostrar que ele é mais visual, então agora a gente tem inscritos aqui, gerenciador de tags. Nós temos aqui uma área que vai mostrar para você todas as suas tags, todas que você tiver, quantos inscritos, vai te dar ali e vale, né, ele vai contar, caso um mesmo inscrito tenha duas tags, ele vai contabilizar nas duas, né, e tal. E você pode clicar aqui em visão geral, você vai ter ali uma visão de todos os inscritos. Você pode, inclusive, ver a visão geral do inscrito. E aqui você vai ver a informação. Você pode, inclusive, vir aqui e atualizar o teu inscrito. Então, legal também do visual e essa usabilidade do Mailing que ele vai criando esses níveis e vai avançando praticamente sem download na tela. Você não precisa, ele vai rapidinho aqui, vai mostrar as aberturas, cliques, enfim, tudo mais. Sem precisar Tá que você tudo faça... na cara, assim, né? Não É, precisa ficar indo e voltando, clicando em listas, depois em listas de novo, para depois isso voltar era um nas problema lá do campanhas. Mailing 4, né? Exatamente. Ficou muito, muito, muito mais prático de ver as informações, né? Fica mais intuitivo. Você que precisa ver o que você precisa confirmar, tá tudo aí a alguns cliques apenas, não a uma baita viagem lá na própria ferramenta. Exato, e agora, ó, falando do recurso de cores, né? Agora você pode vir aqui atualizar e definir uma cor para ele. Esse tipo de trabalho eu não tinha no Miniboss 4, mas aqui é possível. E você pode criar uma cor. E ao criar uma cor aqui, ele vai aqui, permitir que você faça, né? Visualmente, se você usar uma estrutura de cores, é legal que já o pessoal do vermelho e tal, né? É bem legal isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Sorteador de prêmios, né? Não vou falar muito a fundo, depois talvez a gente possa fazer também uma brincadeira em cima dele,
que agora ele permite que você faça várias listas, enfim, fazer o sorteio depois, você pode deixar... no Melimos 4, você só selecionava uma lista, fazia o sorteio e pronto. Agora não, você pode salvar e fazer o sorteio depois, permitir que selecione várias listas, permitir vários ganhadores, também é legal. Às vezes você quer, eu quero mandar para os 3 ganhadores, né? Em ordem, inclusive, você vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro vai ganhar tanto, o segundo vai ganhar tanto. Você precisa fazer 3 sorteios, você faz um só. Também ficou muito legal. E mensagem instantânea, que agora a gente tem, né, o WhatsApp, e esse WhatsApp pode ser vinculado lá no Workflow, que ficou muito legal. Essa é talvez uma das grandíssimas vantagens do Mailing 5 aqui. E aqui eu vou ver se eu tenho um áudio. Acho que eu tinha um áudio aqui, mas tem que ser um OGG certinho. Eu acho que talvez... eu tenho aqui. Pronto. Aí eu seleciono o áudio aqui. Posso mandar um áudio, posso adicionar macros aqui. Também é legal que você pode, né, colocar o nome dele, enfim. Filtro e segmento está aqui de novo. Você pode usar o filtro de segmento, enfim, conforme você preferir. E aqui, se for tipo automação, você não pode usar o filtro de segmento, mas você pode usar lá dentro do Workflow, e lá dentro do Workflow você vai poder usar, inclusive, o filtro de segmento. Beleza? Acho que é isso que dá tempo de mostrar. Acho que no decorrer ali desse mês, né, Erika, que a gente está planejando fazer mais lives, a gente vai falando mais. Exatamente. E aí, pessoal, conforme forem surgindo dúvidas, deixa sempre nos comentários, que eu estou acompanhando todos os comentários nos vídeos e também naquela publicação específica de sugestões para as ferramentas. Então, tem dúvida, tem sugestão, manda lá no lugar certo nos comentários, que aí eu vou sempre acompanhar e a gente busca trazer as respostas no próximo vídeo, na próxima live. Quando que vai ser a próxima live? Sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 8 horas da manhã. Então, próxima sexta às 8, já deixa reservado se você quiser assistir ao vivo. Se não der para assistir ao vivo, tudo bem, assiste a gravação depois. E eu vou organizar essas lives aqui dentro da comunidade, lá nos tópicos de aulas. Então, depois eu mostro para vocês certinho, deixo disponível lá, vai subir uma atualização aqui na comunidade, para vocês poderem acompanhar de uma forma sequencial. Né? Foi criada essa sequência pensando para facilitar a vida de vocês se familiarizarem com a ferramenta, iniciando pela migração, passando pelas novidades, e agora nós vamos, daqui em diante, entrar mais a fundo, e aí a gente vai respondendo as dúvidas que naturalmente vão surgindo. Rafa, muito obrigada pela sua disposição, paciência, didática, e também, né, por esse empenho em mostrar para os usuários, em compartilhar conhecimento. Eu acredito que esse transbordar é o que faz a diferença mesmo aqui para a gente, para a comunidade em si, e vamos fazer cada vez mais esse tipo de situação, de lives, enfim. Não só com o Mailing Boss, teremos outras ferramentas também depois que a gente vai aprofundar, mas agora o Mailing Boss eu acredito ser o maior interesse geral, justamente por conta da descontinuação da versão 4. Né? E assim, vocês que têm dúvidas sobre o processo também fiquem à vontade para perguntar. Agora é o momento, pergunta mesmo, não tem pergunta boba, tem pergunta que não é feita, que é a pior das hipóteses, né? Então, às vezes, tá percebendo que não tá indo, não tá fluindo, travou o processo, tá achando que tá quebrado, que não funciona, não tem problema, é só perguntar, que muitas vezes é questão de um detalhezinho que deixou passar, por isso que não tá indo. Estamos aqui realmente para contribuir, tirar essas dúvidas e fazer com que vocês também consigam utilizar o Mailing Boss ao extremo, porque é uma ferramenta, a versão 5 é uma ferramenta que está incrível e vocês podem estar à disposição de vocês para usarem, tá? Rafa, palavras finais aí para a comunidade, tem alguma coisa a acrescentar para dizer? Não, é exatamente isso. Eu estava querendo cancelar aqui minha tela. Você consegue cancelar o compartilhamento? Deixa eu ver. Não sei. Não, mas é basicamente isso. Queria agradecer aí a sua disponibilidade também, Erika, e ao pessoal que participou ali. E fiquem à vontade para mandar dúvidas. Não deu para a gente responder aqui, talvez alguma, mas a gente responde na semana que vem. Isso, show. Aí, agora, beleza. Acho que cancelou, né? A minha tela, porque acho que eu tô vendo a sua agora. Aí, tá. E aí agora é só sim. isso. Tinha dado uma travadinha aqui, mas eu tava ouvindo tudo, só não conseguia falar nem mexer. Mas deu certo. Que isso, Rafa, eu que agradeço. Pessoal, reforçando, assim como o Rafa acabou de falar, né? Dúvida, pergunta mesmo, porque a gente tá aqui para isso.
E vambora. Se tiverem dúvidas técnicas que precise realmente ver individualmente o teu caso, manda lá no suporte, estamos disponíveis no chat das 9 da manhã até as 18 horas, que é às 6 da tarde, de segunda a sexta, ou por ticket também, 24 horas por dia, todos os dias da semana. E é isso, gente. Muito obrigada, uma excelente sexta-feira para vocês. E a gente se vê na próxima live. Exato. E como seria isso? Marquei aqui, relaciono, clico em importar, ele vai vincular. Mas caso eu não tenha esse campo